Será que virou moda eu gravar a aula dos assuntos da prova? Não sei. Como vocês sabem, não garanto nada. Em relação às aulas de imagem, eu vou fazer das aulas que eu me senti segura, que eu senti que eu realmente aprendi, e aí eu passo para vocês o que eu aprendi, a minha visão a respeito do assunto. Hoje na prova, depois de ter feito tudo e todas aquelas videoaulas, eu me senti muito bem. A prova estava muito fácil, mas eu fui para a prova muito segura, sentindo que realmente eu aprendi o assunto. E eu quero isso para imagem. Então, o assunto que eu vou abordar agora é a radioterapia e as lesões actínicas. Eu estou seguindo exatamente o que está no manual. Então, vamos lá. Radioterapia. A radioterapia, primeiro, o conceito. Eu vou fazer novamente igual a que eu fiz nas outras vezes, aquelas perguntinhas. O que é radioterapia? É o uso controlado da radiação ionizante para fins terapêuticos. E essa radiação ionizante, ela é eficiente para os fins terapêuticos em relação ao tratamento de câncer, justamente por conta do seu princípio básico dentro do corpo humano, que é a destruição das células. Essa radiação vai ter afinidade por determinadas células e a gente vai ver que essa afinidade por essas células em específico vai ajudar no tratamento contra o câncer. Então, ela tem essas afinidades por essas células e ela vai entrar nessas células, ela vai entrar assim, invadir essas células, vai tirar elétrons dessas células, vai modificar o DNA dessas células, levando à apoptose ou à necrose. Num como em uma contaminação por radiação, isso é péssimo. Mas, de forma localizada, eu posso pegar essa radiação e colocá-la em específico no local do corpo para que ele destrua as células cancerígenas. A radiação, ela ama células que se reproduzem muito rápido. Ela ama essas células. E uma das características das células cancerígenas é qual? A alta reprodução. Então, ela é eficiente nesse sentido, tá? Eu coloquei até aqui. Ela é altamente reativa, possui a capacidade de arrancar elétron das moléculas, formando radicais livres. E esse processo causa na célula a apoptose e a necrose, e a afinidade dela com células que se reproduzem muito rápido torna eficiente. Porém, isso afeta as células saudáveis? Infelizmente, sim. E é daí que vem os efeitos colaterais, as lesões actínicas. É quase que impossível impedir que a radiação não afete as células saudáveis, porque a radiação não é seletiva. Ela vai estar ali, ela vai invadir as células, ela vai atacar as células que tiver ali no feixe dela. A radioterapia, temos a teleterapia e a bracterapia, vai usar tecnologia que tenta isolar ao máximo aquela radiação para que ela possa combater o mais especificamente possível aquele tumor. É muito eficiente para tumores mais delimitados. A teleterapia é externa, então a fonte de radiação fica de forma externa. Trouxe aqui um exemplo. E a bracterapia usa isótopos radioativos diretamente no tumor. E eu coloquei aqui como o exemplo. Ó, ele tá colocando mesmo os radioisótopos dentro do tumor. Geralmente é o irídio 192. Cara, não duvido que bote isso na prova, né? Mas a gente não pode duvidar de nada. E ele é movido remotamente. Ele é colocado e movimentado em questões de minutos. E a vantagem é que eu consigo colocar uma alta dose de radiação naquele local muito específico. Ele é mais específico. Não é como a teleterapia, que é algo externo. Eu tô colocando bem ali diretamente, ou no próprio tumor, nos arredores do tumor. Então, eu vou impedir um pouco mais os efeitos colaterais. Afeta as células saudáveis. Uma das características, quando eu olho uma tomografia de tórax ou uma radiografia, são imagens retas. Essas imagens retas indicam a radioterapia, é muito indicativo da radioterapia. Por quê? Eu emito aquele feixe de radiação com placas de chumbo
nos arredores para deixar bastante delimitado. Por isso que eu tenho essas imagens bem retinhas, o que não é característica de neoplasias, né? Geralmente neoplasias delimitadas são massas, tumores, mas assim, reto, bem característico da radioterapia. E esse sinal aqui é o field marking. Field marking. Então, se eu consigo prejudicar células saudáveis, então eu vou ter efeitos colaterais. E quais são? Eu dividi em agudos e tardios. O manual pediu especificamente os tardios, mas eu coloquei os dois. Fadiga, o clássico de um tratamento oncológico. Fadiga, porque o corpo está muito fadigado de tentar recuperar os danos causados pela radioterapia. Radiodermite, que é especificamente a lesão da pele causada pela radiação. Então, eu posso apresentar eritema, prurido, pele ressecada, escamosa, parece uma queimadura de sol. E os tardios podem surgir meses a anos após o tratamento. Os agudos podem acontecer, tipo assim, horas após a sessão. Mas os tardios podem surgir de meses ou anos após o tratamento. Então, como uma questão bem característica, eu vou ter a fibrose do tecido irradiado. Tanto é que ele é um tema específico dessa aula. Fibrose do tecido irradiado, por quê? Eu vou ter uma lesão naquelas células. Quando essas células estiverem tentando se recuperar, elas vão cicatrizar. Então, vai haver a cicatrização e, consequentemente, a fibrose. Danos cardíacos, problemas hormonais, osteoradionecrose, que é um osso que na área irradiada morre pela falta de suprimento sanguíneo, mais comum na mandíbula, e eu trouxe aqui a imagem para vocês. Olhem, esse aspecto de osso comido, ele é a destruição lítica. Lítica é aquele osso comido. Mais comum quando a gente tem um tratamento de radioterapia na região da face. Problemas pulmonares, risco de AVC, cáries de radiação, que pode ocasionar devido ao dano às glândulas salivares. E em casos raros, um segundo câncer. Recidiva do câncer. Mas o manual pediu pra gente dar uma atenção a mais para pneumonite, fibrose actínica no pulmão. E no intestino, proctite, retite e fibrose actínica no intestino. Pneumonite. A pneumonite actínica, ela é uma característica de uma consequência de um efeito colateral agudo da radioterapia. Então vamos lá, o paciente, ele apresenta uma tumoração maligna no pulmão. Vou fazer uma radioterapia nesse paciente. Esse tumor pode regredir, enfim, isso aí é questão oncológica. Como consequência, eu posso ter a pneumonite actínica. Actínico refere-se a algo relacionado ou causado por radiação. Actínico, radiação. Eu tô ainda tentando entender a relação desses dois nomes, que são totalmente diferentes. Também conhecido como pneumonite por radiação, ele é uma reação inflamatória dos pulmões por um efeito colateral, principalmente quando há uma radioterapia na região do tórax. As células danificadas, elas vão liberar citocinas pró-inflamatórias, que vão gerar toda uma reação inflamatória. Existem fases dessa pneumonite. A fase inicial, ela pode surgir de 3 a 4 semanas, onde acontece, é a fase que antecede o surgimento dos sintomas e das alterações nos exames de imagem. E a fase actínica, que é a fase aguda, é de fato a fase inflamatória, onde nós vamos ter os sintomas e também as alterações nos exames radiológicos. Há uma resposta inflamatória mais pronunciada e ao acúmulo de células inflamatórias e edema. Os sintomas dessa fase actínica, tosse seca, que é mais comum, é o sintoma mais comum, febre baixa e uma sensação de pressão no peito e fadiga. Okay? A fase tardia, que é a fase crônica, nós vamos aprofundar mais abaixo, mas a inflamação, se ela persistir ou não for tratada corretamente, o tecido é substituído por tecido cicatricial. Aqui a gente tem as características de imagem, que é muito importante. Quando você trata imagem, é importante você individualizar
alguma característica de imagem ou características gerais de imagem daquela patologia. É claro que eu vou pegar uma tomografia de pulmão com vidro fosco e vou dizer que é pneumonite actínica? Óbvio que não. Tudo vai depender da história do paciente, da anamnese. Mas os achados de imagem numa pneumonite actínica, vidro fosco, que é o preenchimento parcial dos alvéolos, eu ainda consigo ver os vasos, e a consolidação, tá? Então, uma diferenciação interessante. Na pneumonite, o vidro fosco e a consolidação, que é o preenchimento completo, vidro fosco, preenchimento parcial, consolidação, preenchimento completo, mas ainda não há perda de volume. A perda de volume acontece na fibrose. E a fibrose actínica, já indo para a fibrose actínica, é uma característica crônica e uma característica irreversível. Então, eu tenho dano tecidual, a cicatrização vai gerar a fibrose actínica. Pode acontecer aproximadamente 3 meses, é a fase tardia da pneumonite aguda, e os sintomas são proporcionais ao volume pulmonar afetado, irradiado. Os achados de imagem nesse caso incluem sim vidro fosco, consolidação, mas algo bem característico é a perda de volume, a atelectasia, e uma arquitetura reduzida, ou reduzida não, distorcida. Aqui a gente observa a perda volumétrica, eu tenho aqui o arco costal, ó, a distância, que já indica uma perda volumétrica. Aqui eu consigo ver, ó, a distorção do pulmão, e pelo amor de Deus, né, entupido de vidro fosco, entupidíssimo. Paciente com história de CA de pulmão, em imagens de TC realizada 45 dias depois do início da sintomatologia. Destaca perda volumétrica, distorção de arquitetura pulmonar nos lobos superiores e opacidade em faixas com brônquios discretamente ectasiados e distorcidos de permeio, típicos de pneumonite pós-radioterapia com sinais de fibrose. Achado de imagem bem interessante. E para a gente fixar, relembrar, nós temos a consolidação. A consolidação eu não consigo ver os vasos sanguíneos. Tem esses negocinhos aqui, mas são broncogramas aéreos. Opacidade em vidro foscos, eu ainda consigo ver os vasos. Opacidades em faixa, são essas características aqui de fibrose. Padrão fibrótico, como é o padrão fibrótico. Então, são esses os achados que a gente vai ter no pulmão das lesões actínicas. Eu ainda trouxe mais imagens, ó. Vidro fosco, opacidades reticulares típicos da fibrose, aqui distorção, um pouco de distorção, mas assim, entupidíssimo de vidro fosco. E nos 2 casos, na pneumonite na fase aguda, quanto na pneumonite com fibrose, que é a fase crônica, a gente sempre leva em conta a história do paciente. Ok? Depois eu vou trazer mais imagens. E aí pulamos para o intestino. No intestino, eu trouxe a proctite, ou mesma coisa que retite. Pode ter por diversos motivos, inclusive a radioterapia, que é a proctite ou retite actínica. É uma inflamação da mucosa do reto. Eu vou ter uma radioterapia nessa região e as células do reto vão ter uma reação inflamatória devido ao dano causado pelos mesmos motivos que causa danos no pulmão. Assim como a pneumonite, em qualquer célula danificada, há liberação de citocinas pró-inflamatórias e a radiação pode causar, inclusive, uma lesão direta na mucosa do reto. Meu irmão, vou te contar. Doer pra caramba. Nossa senhora. Quais são as fases e os sintomas? Tem a fase aguda, em até 3 meses, com estimulação de uma resposta inflamatória e úlcera. E a fase crônica, que pode levar meses a anos, com uma lesão isquêmica, quando aquela região fica sem suprimento sanguíneo, fibrose da mucosa. E endarterite obliterante, que é o espessamento dos pequenos vasos, que leva a um bloqueio sanguíneo. Como é que eu posso avaliar essa colite ou essa proctite? Colonoscopia, retossigmoidoscopia. Acredito também que um tomo, né? Entre também uma ressonância para avaliar ali o reto, mas eu acho que é melhor esses aqui. A tomo vem para o espessamento, para esse outro aqui, ó, a enterite actínica. Ela é dividida em aguda, crônica e autolimitada. A autolimitada ela tende a se resolver sozinha.
E nós temos uma classificação endoscópica, que é a de Brian Saunders, que ela vai avaliar as telangiectasias daquela região. Então, a gente tem o grau 1, menos de 10, grau 2, mais de 10 telangiectasias com coalência de no máximo 2, múltiplas telangiectasias coalescentes, e aqui a gente tem já a presença de úlceras. Péssimo, amigo. Péssimo. Na análise de imagens, eu trouxe mais imagens a respeito da pneumonite. Aqui na pneumonite a gente observa uma pneumonite aguda, aqui ó, consolidação no ilho pulmonar, presença de vidro fosco, consolidação, vidro fosco, característicos da pneumonite. Não tô vendo, é porque a menina cobriu, mas não tô vendo sinais de telangiectasia, não, atelectasia. Então, ainda não me indica que pode ser crônico. Já aqui, eu já vejo sinais claros de atelectasia. Desvio muito óbvio da traqueia. Aqui, ó, diminuição, o ápice do pulmão mais baixo do que esse aqui. Elevação da hemicúpula diafragmática. Ó, a linha paratraqueal bem aqui. A atelectasia é um sinal de cronicidade da pneumonite actínica. E agora, no intestino, a gente tem a enterite actínica, que é uma fibrose devido à cicatrização da mucosa intestinal. Então, ó, mucosa bem espessa. Por que vai haver esse espessamento? Por conta da fibrose. Danificou. Quando cicatriza, ele fica mais espesso. Descendo mais um pouco, ó, devido a esse espessamento, eu vou ter um estreitamento e eu consigo ver esse estreitamento no enema opaco, que é uma estenose, ó. Quase uma estenose, né? Acho que a estenose tem que obstruir. Então, eu vou apagar, não tenho certeza. Acho que a estenose a gente obstrui, é uma obstrução, não uma redução, tá? Mas depois a gente... Pesquisem. Fazer que nem na tutoria, pesquisem. Enema opaco, certo. Diminuição do lume intestinal pelo espessamento. E eu trouxe aqui um exemplo de um caso de um tratamento radioterápico do pulmão, a evolução da pneumonite. Esse paciente aqui tinha um tumor bem localizado e começou a radioterapia. 2 meses de radioterapia, ele já apresentou um vidro fosco. Pô, as células do pulmão estão reagindo, né? Radiação, danificação, elas vão ficar quietas na delas? Não vão. 3 meses eu já vejo uma consolidação com brocogramas aéreos, já tá pior. Com 8 meses, já tem uma redução do volume, já tem uma distorção da arquitetura pulmonar, e aqui já me indica que é crônico, tá? Com 8 meses, esse pulmão já tá todo lascado. Não pesquisei tratamento, porque não tem aqui no manual. E pra mim, primeira aula de imagem, lesões actínicas, radioterapia, é isso. É isso, amores. Beijos.